Olá pessoal, estou aqui para continuar o vídeo que comecei, é uma série que nós começamos a falar sobre o milênio e hoje eu queria continuar esse assunto. Vamos lá, eu queria antes de tudo pedir a você, se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, deixa o seu like, deixa um comentário lá, vamos fazer o vídeo ganhar mais relevância. Se você puder, compartilhe, divulgue. Nosso intento é falarmos de Jesus nas redes sociais, é tornarmos o nome de Jesus cada vez mais famoso. Deus abençoe a sua vida e vamos ao vídeo. Como eu falei no vídeo anterior, inclusive quero dizer a você, se você não assistiu, vai lá no canal, assista para que você possa pegar a continuidade. Mas vamos lá, nós falamos no primeiro vídeo de que lá em Apocalipse capítulo 20, que João viu tronos, ele não viu apenas um trono, o trono de Jesus, né? O nosso Rei dos Reis, mas ele viu tronos. A Bíblia nos chama em vários lugares, desde o Antigo Testamento ao Novo, que nós somos um reino sacerdotal, reis e sacerdotes. Reis para reinarmos em vida hoje, mas para reinarmos principalmente durante o milênio. Então, o exercício, eu queria falar nesse vídeo com isso, ou melhor, eu queria falar com você nesse vídeo sobre isso, a ideia de reinarmos e exercermos o nosso sacerdócio. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Então, olhando para essa realidade do milênio, nós podemos pelo menos falar de 3 grandes vitórias que nós vamos vivenciar, né? O corpo glorificado, a ressurreição dos mortos, aqueles que morreram vão ressuscitar como Jesus, o primogênito dentre os mortos. Jesus é chamado de primogênito entre os mortos porque ele foi o primeiro para ressuscitar e nunca mais morrer. É o que vai acontecer com aqueles que morrerem e lá no milênio, e lá na vinda de Jesus ressuscitarem, não é mesmo? Então, a nossa vitória terá pelo menos 3 grandes manifestações. Nós teremos a ressurreição do nosso corpo, mas esse corpo glorificado, e nós vamos reinar em vida com Jesus. Esse tempo é um tempo de reinarmos em vida, o apóstolo Paulo fala isso, mas a plenitude disso, a amplitude disso, num grau muito maior, vai ser durante o milênio. Então lá em Apocalipse capítulo 20, onde nós lemos, no vídeo passado, diz que João viu tronos. Esses tronos são tronos para exercer domínio, governo e para julgamento. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 6. Acompanhe comigo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? O apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios era uma igreja poderosíssima, se movia nos dons, mas era uma igreja infantil em vários pontos. E aqui eles estavam levando para o tribunal, para o juízo da época, situações entre eles, e Paulo está entrando e aconselhando vocês não sabem que vocês vão julgar, o verso 2 diz, vocês vão julgar o mundo, o verso 3 diz, vocês vão julgar os anjos e vocês não estão conseguindo resolver essas situações entre vocês. Agora pare e pense nessa realidade, nós iremos julgar o mundo, julgar os anjos. Que anjos? Os anjos caídos. Veja, queridos, o milênio é o momento em que nós, santos, olha o que está nos aguardando à frente. Sabe, o diabo luta, os anjos caídos estão aí, os demônios lutam diariamente para destruir a nossa vida, mas vai chegar um momento e um dia que nós estaremos no milênio reinando com Cristo e nós vamos julgá-los. Nós vamos estar cheios do conhecimento, da sabedoria, da glória, da graça, da mente de Jesus, e nós vamos saber aplicar o devido julgamento. Mas pense nisso, que honra é essa? Que honra é essa que o nosso Deus, o nosso Pai nos concede? Que honra é essa que Jesus nos concedeu? Nós estaremos com Ele reinando e nós somos chamados a julgar o mundo. O que seria esse julgar o mundo? Lembra que eu disse no vídeo passado? Se você não viu, vai lá e dá uma olhada. Naquele momento do milênio haverão nações de pessoas que não têm o corpo glorificado. Queridos, por esse motivo, durante o milênio, haverá pessoas nascendo.
A vida continuará uma dinâmica, é claro, totalmente diferente dessa realidade do mundo jaz no maligno, porque Jesus estará reinando diretamente de Jerusalém e nós, com o corpo glorificado, viveremos não nos limites que vivemos hoje, nos limites físicos, viveremos numa dimensão espiritual como Jesus. Jesus, depois que ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu entre os discípulos numa sala fechada. Não havia nenhum tipo de resistência, não havia nenhum tipo de limite humano, físico. Jesus atravessou parede, Jesus comeu, se alimentou. Jesus, ele se movia em uma outra dimensão. Este é o corpo que nós teremos. Então, mas também haverão pessoas, por isso que a Bíblia fala que as nações irão a ele e prestarão culto. E no final do milênio a Bíblia fala de uma outra grande batalha, porque Satanás será solto. Então você percebe que o período do milênio é um período de restauração. É um período em que Jesus vai se assentar no trono e vai estender, como a Bíblia diz, o trono de Davi. O descendente de Davi estenderá o seu trono de justiça, paz e alegria. Sabe aquilo que todos nós, principalmente aqui no Brasil, olhamos e falamos quanto a corrupção, quanto a injustiça. Jesus virá e reinará sobre a terra para mostrar às nações como é governar um reino debaixo de justiça, de paz e de alegria. É isso que nos espera. Pessoal, que coisa fantástica a questão do milênio, né? Que assunto apaixonante. Eu queria ler um texto para você. Jesus falou sobre o milênio em vários textos. Eu queria ler um para você. Veja aqui em Lucas capítulo 19, a partir do verso de número 11, diz assim: E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém, cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse: certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Veja que é uma imagem do próprio Cristo, certo? Ele partiu para uma terra remota a fim de tomar um reino e voltar depois, a segunda vinda. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terá autoridade. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também: se tu também sobre 5 cidades terás autoridade. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a mina que guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és um homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco para que exigisse com juros, e disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10 minas. Agora, essa parábola fala sobre uma autoridade sobre cidades. Aonde isso? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Ele estava falando sobre o milênio. No milênio, o milênio vai refletir o nosso estilo de vida hoje aqui. Como nós levamos a nossa vida, como nós colocamos o nosso coração naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, com o nosso propósito. Por isso que é tão importante nós vivermos o nosso propósito. Porque conforme vamos vivendo o nosso propósito, nós vamos acumulando. Eu penso como os galardões que a Bíblia fala. E parte da nossa autoridade no reino milenar passa por aquilo que nós estamos fazendo hoje. A autoridade que teremos no reino milenar para reinar e governar e julgar o mundo e os anjos, como a Bíblia diz, no reino milenar, passa por aquilo que estamos vivendo hoje. Isso é fantástico e apaixonante. Vamos ver outro texto aqui em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 25. É a carta à igreja de Tiatira. A Bíblia diz o seguinte: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Veja isso, queridos. Jesus está dizendo aqui, a carta à igreja de Tiatira: eu vou dar autoridade para vocês governarem sobre nações.
E como foi me dado poder e autoridade para reger com vara de ferro, mesma autoridade que recebi do meu Pai, vou dar a vocês. Isso acontecerá durante o milênio. Lembra? Apocalipse capítulo 20, quando nós lemos lá no primeiro vídeo, vi tronos, existirá autoridade. Trono fala de autoridade, lugar de governo, lugar de domínio. Existe um lugar preparado para mim e para você no milênio, para exercermos governo, domínio, como Jesus quer, como Ele exercerá. Isso é fantástico e maravilhoso. Isso deve estimular, fazer o nosso coração queimar. Isso deve nos gerar uma vontade, uma expressão de santidade e adoração diária na nossa vida. Porque o que está à nossa frente é muito maior do que tudo aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós imaginamos. E é incomparável com qualquer coisa, com qualquer poder, autoridade que podemos conquistar nessa terra. Caminhando para o final do vídeo, Apocalipse capítulo 3, verso 21 também diz o seguinte: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, mais uma vez, Jesus deixando claro a nossa posição de reinar com Ele. Nesse tempo, nós já podemos começar a exercer o nosso lugar de governo nessa terra, porque nos foi restaurada essa autoridade em Jesus, mas lá no milênio será um momento de plenitude, de junto com Jesus reinarmos com Ele. Mais um texto para fundamentar isso que temos falado, 2 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12 diz: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Veja, nós temos um chamado, reinar com Jesus nesta vida e no milênio. O milênio é um lugar, mais uma vez eu repito, exaustivamente. Eu e você precisamos estar lá. Eu e você devemos viver a vida olhando para esse tempo. Nós vamos viver no milênio com Jesus, com nossos corpos glorificados. Vamos exercer governo e domínio com Ele. Vamos espalhar o conhecimento de Deus pelas nações. Vamos vivenciar algo absolutamente inexplicável, algo que a nossa mente não consegue imaginar, mas é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É tudo isso e muito mais o que Deus tem preparado para nós. Nós temos falado nesse período sobre o milênio, esse período de 1000 anos. Né? A eternidade, depois do milênio, nós vamos ter a eternidade. Né? Vai ter mais uma batalha no final do milênio e aí vai ser extirpado Satanás, vai ser destruído todo o poder das trevas e o pecado será extirpado da face da terra. E ali começará novo céu e nova terra, nova Jerusalém vem, desce sobre a terra e nós vamos viver para sempre com o Senhor. Mas enfatizando esse período do milênio, da restauração de todas as coisas, o momento em que nós vamos estar com Jesus, vivenciando o reinado de Jesus nessa terra, vendo as nações se prostrando, vendo as nações adorando, vendo as nações indo até Jesus. Isso vai ser impagável. Então eu quero fechar esse vídeo desafiando a você, permaneça firme com Jesus. Se você ainda não conhece Jesus, este é o momento. Receba Jesus na sua vida. Creia no seu coração, confesse com seus lábios, diga: eu me arrependo dos meus pecados, eu recebo Jesus, o seu sacrifício no meu lugar, vem morar no meu coração, você será salvo. Deus abençoe a sua vida, compartilhe esse vídeo, divulgue, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, vamos tornar o nome de Jesus cada vez mais famoso. Vamos ficar firmes até que Ele venha. O milênio está à nossa frente. Um abraço, pessoal.